Você pode virar crentinho, você pode cantar música gospel, você pode ser católico, você pode ser evangélico, você pode ser o que você quiser. Se não passar pelas águas e pelo sangue, não existe justificação para você e nem para mim. Hollywood nos ensinou que as pessoas morrerem era normal. Então um dia eu falei, como que o senhor se sente quando uma pessoa que está desse jeito morre? E a palavra de Deus vai dizer que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus chora quando um bandido morre. Deus chora quando um ímpio morre. Deus chora quando uma pessoa de bem morre. Só que não existem pessoas de bem diante de Deus, porque a nossa justiça, a palavra de Deus diz que é trapo de imundícia para Deus. Ele diz, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, não a nossa. Nós muitas vezes queremos cobrir os nossos erros com a nossa justiça, mas a nossa justiça não é maior do que a justiça de Deus, que é o justo juiz. Ele é o justo, não nós. Nós não somos justos e nem perfeitos. Nós somos justificados pelo perfeito. Somos justificados no perfeito. E é por causa do perfeito que nós podemos ter acesso a isso. É como se nós vestíssemos a roupa. Eu assisti uma série esses dias que mostrava que os caras trocavam um chip na cabeça, que é o que eles vão fazer daqui a pouco o povo, e eles trocavam o corpo, e como se fosse roupa, eles trocavam a pele. É como se nós trocássemos essa pele e esse corpo pelo corpo de Jesus. Então eu estava assistindo um filme de júri, doutor, e vamos tentar montar um júri aqui. Vocês me ajudam, os advogados aí, por favor. 7 jurados, deixa eu ver. Fica aqui então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais um aqui, ó, pastor Vitor. 7. Crente pode julgar? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Quem não acha nada, Pôncio Pilatos. Pode ou não pode? A Bíblia fala que o crente pode julgar o seu irmão quando ele conhece a palavra e não vive de acordo com ela. E a Bíblia fala que nós julgaremos até os anjos caídos. Olha o nível que Deus nos coloca eternamente. Então, quando nós passamos a julgar, nós não podemos julgar sem tirar a trave. Para depois de tirar a trave? Ele impediu você de tirar a trave? Não, ele mandou você tirar primeiro a sua. Faça o que eu digo e faça o que eu... Porque até quando eu erro, eu conserto. Eu não estou falando de religioso, eu estou falando do verdadeiro cristão. Esse que nós estamos tentando ser. Quem aqui está tentando? Vai conseguir em nome de Jesus, vamos chegar lá. Até que todos nós sejamos unidade da fé e estatura do varão perfeito. Eu não entendia. Eu vejo como Deus me deu acessos a tudo. E eu sempre observei muito e nunca aceitei qualquer proposta, porque eu queria saber o que realmente esse Deus eterno pensa. E olha que eu tenho tentado saber há um tempo já. Tem gente que fala, você sabe muito. Eu falo, eu não sei nada. Porque a gente achava que sabia tudo, mas na verdade a gente não sabe nada. E quanto mais perto nós chegamos de Deus, mais longe nós queremos estar de nós mesmos. Então vamos lá, eu já tenho aqui o júri popular. Agora eu preciso do quê, doutores? Os magistrados, todo o meu respeito. E aí? O que eu faço? Promotor? Juiz? O juiz está lá. Tira eu aí. Tira eu que eu não sou juiz não. Põe o outro. Então tá bom, o juiz a gente já tem. A gente não vê o rosto dele, mas a gente já tem. Agora a gente precisa do quê? Testemunho de acusação? É isso que chama? Advogado, promotor. Tem o advogado do vilão ou não? O culpado, tem um advogado culpado? O advogado do diabo? Doutor José às vezes é advogado do diabo, né, doutor? Vamos lá. Eu não devia ter vindo hoje, o bispo ia me pegar. Então entra aqui o advogado do diabo, por favor. Vamos lá, esse é bíblico. Ok. Então esse é o que acusa. A Bíblia chama de aguilhão da morte. Eu preciso do acusado aqui, não preciso? Vem aqui, Marcelo. Você vai ser o culpado. Eu sou o culpado. Ok. Eu vou chamar um advogado para proteger o culpado, então. Entra aqui o advogado para proteger o culpado. Obrigado, advogado. Como que o advogado protege o culpado? Fica na frente aí. Ok. Eu estou junto com o Marcelo nesta posição de culpado. Apocalipse 22, capítulo 11. Coloca para mim, por favor. Quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. Tem gente suja? Tem crente sujo? Tem pastor sujo? Que seja sujo ainda. Tem juiz injusto? Tem advogado injusto? Que seja injusto ainda.
E quem é justo, seja justificado ainda. O que mudou? Por que não está escrito seja justo ainda? Porque ninguém é justo senão o justo juiz. Diga, ninguém é justo senão o justo juiz. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória. Quem é injusto, seja injusto ainda, bem alto. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, Seja santificado ainda. que seja santo ainda, amém? Que seja. Porque eu só posso ser santo se eu for santificado por aquele que é santo. O que os fariseus, o que o povo de Israel, que misturou tudo, vivia? Eles pegaram as leis, todo o sistema legislativo que foi dado lá no monte, em Moisés, que foi escrito. E eles receberam a lei porque eles eram tão canalhas que eles não viveram a graça que Deus deu através de Abraão. O que Deus faz com Abraão? Deus transforma a vida de Abraão, mostra que ele é um Deus totalmente diferente de Abraão, totalmente diferente de Moloque, que pediu filho, e ele mostra para Abraão que diferente daquele Deus, ele daria o filho dele. Ou seja, eu sou o Deus que não pede seu filho, que dá o meu filho por você. Então ele faz um pacto de sangue com Abraão. Qual é o pacto? A circuncisão. Todo homem macho que nascia tinha que cortar o excesso do prepúcio, fazer um corte para que o sangue fosse derramado e o sangue mostrasse que aquele povo era verdadeiramente o povo do Deus eterno, não dos deuses menores ou falsos deuses. Aquele povo também precisaria ter sido passado pelas águas. Por isso que Abraão vem de Heber, passado pelas águas, hebreus. Ou seja, o batismo pelas águas naquela época era feito através da transferência. Por isso Moisés tem que passar pelas águas. Por isso Elias passa pelas águas. Por isso eles tinham que passar pelas águas. Diga, todo cristão verdadeiro tem que passar pelas águas. O único jeito de eu receber esse mérito da eternidade não é pelas minhas justiças, é só por essa justiça, por aquele que se fez maldito no nosso lugar. Maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. Quando Jesus faz isso, ele traz todo o mérito de um Deus que se esvaziou dele mesmo e aprendeu a ser servo. Abriu mão de sua glória, se esvaziou de si mesmo e aprendeu a ser servo. Abriu mão de sua glória, abriu mão do quê? Deus abriu mão da sua glória e o homem está atrás da glória própria. Se Deus, Criador dos céus e da terra, abriu mão da sua glória, o que o homem está fazendo atrás de glória própria? Ou de glória da terra? Ou de glória na terra? Abriu mão de sua glória, se esvaziou de si mesmo. Aí Satanás vem fazer o que nele? A Bíblia diz que Jesus é levado ao deserto pelo diabo. Amém, gente? Não amém. É levado por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. E lá no deserto, quando ele está em 40 dias de jejum, fragilizado, com o corpo desesperadamente com fome, com todos os sentimentos de um homem normal, quem chega? O acusador, com o aguilhão da morte. E ele vai a Jesus e faz o que em Jesus? Manda que aquela pedra se transforme em pão. O que ele está fazendo? Assume a sua glória de volta, porque você sabe que você tem. E manda aquela pedra se transformar em pão e come. O que Jesus diz? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, porque ele é o verbo que se fez carne. Satanás faz outra proposta para ele. Se jogue nesse lugar, tente a Deus, e você sabe que ele vai dar ordem aos seus anjos. O diabo usa a palavra de Deus ou não? Palavra de Deus. Jesus pula. O que o diabo queria? Que Jesus tomasse de volta a sua glória. Porque se ele tomasse de volta a glória, você não poderia hoje ter acesso à glória da eternidade. Jesus não aceita, então ele leva até o pináculo. O pináculo de onde? Do templo. Deus gosta de templo? Não. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Nunca gostou. Qual o pacto que ele fez com Abraão? Ele mandou Abraão fazer um templo? Ele mandou Abraão fazer um tabernáculo? O tabernáculo vem 400 anos depois por Moisés. Por quê? Porque o povo não soube viver na graça. Deus nunca quis que nós vivêssemos em uma regra. Ele quis que nós vivêssemos por uma obediência daquele que ensinou. Por isso ele disse a Adão e Eva no Éden: tem uma planta ali, tem uma árvore que é boa, pode comer de tudo que você quiser, multipliquem-se. Eles não precisavam ter o conhecimento,
Qual que foi o conhecimento que a serpente disse para Eva? Não foi isso que Deus disse? Ela usou a palavra ou não? Usou a palavra de Deus. Eva deu ouvidos. Quando ela dá ouvidos, ela fala, não é bem assim que Deus disse. E começa a rebater. E ela perde. Porque a Bíblia diz que primeiro foi bonito aos olhos dela, o desejo veio aos olhos. Ou seja, ela começou a ser ludibriada por um sofisma. O que é um sofisma? São pequenas mentiras no meio de grandes verdades. Então quando ela começa a ser ludibriada, a serpente fala assim, não, Deus não quer que você coma, porque se você comer você será igual a Ele. Qual é a mentira aqui? Adão e Eva já eram iguais a Deus. Não maiores, menores, mas iguais como filhos. O que ela ofereceu? Um sofisma. Você vai saber o the secret. Você vai saber o segredo. Você vai ser tratado na sociedade como alguém maior. A filosofia da serpente tem enganado até hoje as pessoas. Por isso o apóstolo Paulo, que tinha toda a filosofia da serpente, doutor, se esvaziou dele mesmo e diz, eu não quero vir a vocês com o evangelho de persuasão humana, mas com o evangelho de poder. Porque a persuasão humana e a filosofia que eu aprendi não curaram pessoas e não transformaram pessoas como o que eu estou vivendo hoje. O apóstolo Paulo, que era o cara erudito, respeitado entre toda a sociedade, se esvaziou daquilo e foi viver provando do poder de Deus. Porque não se prova Deus, se prova de Deus. Você pode ter o conhecimento pelo seu pai, que quer que você conheça de todo o Éden, o jardim, sem se prejudicar com uma árvore e conhecer o mal. Sabe o que é o significado absoluto da palavra resiliência? É voltar ao estado original. E o nosso estado original agora não somos mais nós, é Jesus. Todas as vezes que nós erramos, nós voltamos ao nosso estado original, Jesus, até que nós não erremos mais. Você pode virar crentinho, você pode cantar música gospel, você pode ser católico, você pode ser evangélico, você pode ser o que você quiser. Se não passar pelas águas e pelo sangue, não existe justificação para você e nem para mim. Porque eu não sou justo, eu sou justificado no justo. Essa é a grande beleza do evangelho. Ela dá acesso a qualquer pessoa que entra debaixo desse sangue. E ela não dá acesso a nenhuma pessoa que acha que está acima desse sangue e que não precisa dele. Qual que é o papel de Satanás hoje, depois que você se tornou alguém de Deus? É falar, escuta, você não era bandido? Aí ele fala assim, eu era bandido. Ó, mas você também não traía sua mulher? Eu traía minha mulher. E ele vai aceitando a acusação e vai perdendo a justificação. Joga fora, cospe no sangue. Mas quando Satanás se depara com a pessoa, o que a palavra de Deus diz? Submetei-vos a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Por exemplo, você já traiu a Maiara? Fisicamente nunca. Então você não é adúltero? Adúltero fisicamente não. Já traiu em pensamento? Sim. Então você é adúltero. Sim, senhor. Infelizmente, sou culpado. Eu também. Nunca traí a minha esposa, mas já cobicei muitas mulheres. Quando eu chego diante de Deus, eu não chego achando que eu sou o tal. Eu chego sabendo que eu sou um adúltero precisando de Deus. Eu chego sabendo que eu sou um adúltero que preciso dos olhos daquele que não é adúltero. Então eu tiro os meus olhos e visto-os dele. Se os teus olhos te fazem pecar, arranque-os e coloque-os de Jesus. Se as tuas mãos te fazem pecar, corte-as e coloque as mãos de Jesus. Ou seja, quando ele reconhece que ele é um adúltero, ele não tira a justificação. Porque todo aquele que tenta se justificar por justiça própria perde a justificação do sangue de Jesus. Mas todo aquele que não tenta justificar o seu pecado recebe do sangue que o justifica. Eu não sou salvo porque eu sou bom. Eu sou salvo por causa do bom. E por causa da salvação do bom eu sou grato, doutor. E por ser grato eu quero me tornar melhor. Produzir vós frutos de arrependimento. A atitude do fruto daquele que se arrepende e sabe que precisa se arrepender do pecado é largar o pecado, deixar o pecado. Todo aquele que confessa o seu pecado. É pedir perdão ou é confessar? Confessa. Por que confessa e não pede perdão? Porque o pecado já está aqui, ó. Quando eu confesso, eu dou valor naquele que justificou. Quando eu acho que eu sou bom, eu desvalorizo aquele que me justificou. A Bíblia fala, todo aquele que peca e diz que não pecou está mentindo. Ou seja, todos aqueles que são salvos pecam, mas não querem mais pecar. E essa é a nossa diferença. O pecado não nos cabe mais. Por isso a gente fica ruim quando a gente peca. A gente vai confessar, Senhor, o Senhor viu? Eu não sei como o Senhor aguenta esse Rafael que já cobiçou a mulher do próximo. E quando eu confesso para o Senhor, Ele já sabe dos meus pecados, já levou para o inferno eles. Ele pode me perdoar. Mas quando eu acho que eu sou justo, eu cancelo a justiça do único que é justo de verdade.
Mateus capítulo 5, versículo 27. Lê comigo bem alto. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás. O que eles estão pregando hoje? Era lei, agora é graça. Então é hipergraça. Não tem mais pecado, então pode fazer o que quiser. Tem igreja pregando isso. Pode? Claro que pode, Deus não te proibiu. É pecado beber? Não. Te convém? O que Paulo está ensinando? Jesus dá graça, não da lei. Eu ando por obediência e por prazer. Por isso eu mudo, por isso eu sou transformado, por isso eu não volto ao passado. E esse sangue é entregue para aquele que não tem dinheiro, que simplesmente quer se arrepender. Ou para aquele que tem o dinheiro, mas quer se arrepender. Porque tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Ele é entregue para qualquer pessoa, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E quem não crer já está condenado. Ouvistes o que os antigos disseram: não cometerás? Olha o que Jesus disse: eu porém vos digo, bem alto, que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, ele está dizendo: arranca o teu olho e coloca o de Jesus. Hoje ele está glorificado e vai voltar para nos buscar em glória, mais ou menos assim. A Bíblia fala que assim como nós o veremos, ou seja, na glória seremos glorificados, a gente vai pegar de volta o corpo que Adão perdeu. Lembra que era luz? A palavra no original era cheio de luz. E então nós poderemos viver dentro do justo, porque Ele me justificou e levou os meus pecados com sangue, para que eu pudesse viver uma vida eterna e glorificada agora com Ele, na glória de verdade e eterna. Porque existe uma vida eterna. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Eu vou mandar o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, para ele saber que ele não é justo, que ele precisa ser justificado. Então, depois que ele entender isso e se arrepender, ele vai poder receber o galardão. Continua no 30, Jesus falando: e se tua mão direita te escandalizar ou te fizer pecar, corte-a. Por quê? Te é melhor que corte um dos teus membros e ele se perca, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar a sua mulher, dê-lhe a carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, e não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa. E qualquer que casar com a repudiada comete. Porque o que eles estavam fazendo na lei? O furo na lei, doutores e advogados. Jesus tem furo na lei? Não, ele tem furo no corpo. Ele viveu a lei, foi o único que conseguiu viver. O que eles faziam? Tratava a mulher igual cachorro até a mulher trair. Aí a mulher saía desesperada, desgraçada, toda triste. E aí chegava o servo do diabo e falava: como você é bonita, como que um homem pode deixar você sozinha? Lock! Aí eles apedrejavam e matavam, porque ele queria uma novinha. Então ele preferia fazer isso para ela morrer, e ele pegar uma novinha. E eu não serei culpado. Ah, não? Se o cara provocar o divórcio para a mulher adulterar e depois se divorciar, por favor, júri, o que vocês acham? Ele é inocente ou culpado? Culpado. E agora? Mas Jesus falou que só de você pensar na mulher, você é inocente, amém? O que Jesus queria que você entendesse e eu entendesse? Que nós somos culpados de qualquer forma. Que só tem um jeito: estar unido com aquele que levou a culpa. Ele levou sobre si as nossas iniquidades, todas as nossas enfermidades. Por suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz está sobre ele. Não existe outro caminho. Não existe outro jeito. Ou você entende que você é ruim e necessitado de Deus, ou você não tem a Deus. Bispo, ficou muito difícil. Não, ficou muito facilitado, porque era para eu morrer na cruz, mas ele já morreu. Era para eu ir para o inferno, mas ele já foi. E ressuscitou para que eu possa ressuscitar e viver com ele desse jeito. Tá fácil. 33. Outro sim ouvistes o que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis. De maneira nenhuma. Nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés,
nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. 37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. E o que passar disso é procedente do mal. não é obrigado a liberar a palavra, mas se liberar tem que cumprir. Quem aí deixou de cumprir a palavra, levanta a mão. Para o seu irmão falar, realmente não tem jeito para você, querido. Só em Jesus. Ouviste o que foi dito, olho por olho, Dente por dente. eu porém vos digo, Que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. do que ele está falando aqui? Para você não pagar o mal com o mal, para você ser equilibrado. Alguém aqui já foi desequilibrado alguma vez aí? O que você aprendeu hoje, filho? Eu aprendi que eu tô só o pó da gaita, mãe. 40. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a... Sabe o que ele está dizendo? Não fique preocupado com essas coisas, porque a gente não foi isento de ser roubado, gente. Não junteis tesouro onde a traça e a ferrugem corroem, e o ladrão não rouba o evangélico. Aleluia. Não junteis tesouro, ou seja, a palavra no original é não acumuleis. Não coloquem um coração, não acumulem onde a traça e a ferrugem corroem. E o ladrão, mas juntei tesouros onde a traça e a ferrugem, e o ladrão não pode. O cristão não pode ser roubado na sua eternidade se ele estiver juntando os tesouros nos céus. E se qualquer que te obrigar a caminhar 1 milha, ande. Ele não está dizendo anda 2, ele está dizendo se precisar andar 3, se precisar andar 4. 42. Dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser tomar emprestado de ti. 43. Ouvistes? O que foi dito? Amarás o teu próximo E odiarás o teu inimigo. Olha como a lei era fácil viver. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Senão vocês não são filhos. Porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e sobre os bons, e a chuva desça sobre os justos. Pois se amardes aos que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também a mesma coisa? Os religiosos? Não é fácil amar quem ama? E olha o que ele fala no final: sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está. Como que Deus está falando para a gente ser perfeito se não existe ninguém perfeito e ninguém justo? Ele está tentando mostrar, é impossível. Só é possível. Lembra da fé? Lembra da palavra no original? Emuná, agarrar-se. Com toda a sua força. Eis aqui. O que ele vai dizer para nós? Opa! Fala aqui nem crente. Ó, mistério! Vamos ver então qual que é o mistério, vai lá. Na verdade, nem todos dormiremos. Aqui ele está falando sobre a vida após a morte, tá bom? Não sobre você estar adormecido como as virgens que estavam adormecidas e perderam a salvação. Nem todos dormiremos, mas seremos... O que, gente? Ó, seremos... Lembra quando Jesus volta do inferno? Ressuscita, o povo olha ele e não reconhece, por quê? Porque eles viram a última vez ele assim. Agora eles estão vendo eles ficando assim, na transição, assim como nós seremos também. Lá no meu canal eu tenho 4 vídeos que falam sobre isso: como nós seremos após a morte, o que nós faremos na eternidade, com quem a gente vai conversar e se a gente vai conversar com quem a gente conhece aqui ou não. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, a última, porque a trombeta soará, porque a trombeta é incisivo, soará. E os mortos incorruptíveis. E nós, porque convém que isto que é. Bate aqui e fala, convém que isto que é.
incorruptível. Leia. Pega, gente, pega. Na eternidade a gente vai se vestir da incorruptibilidade. Então o que a gente faz, como aqueles que vivem crendo que vão receber o galardão que Deus prometeu na incorruptibilidade? A gente troca o nosso corpo, os nossos olhos, o nosso coração, as nossas vestes, o nosso caminhar por aquele que já se tornou incorruptível. Porque convém isto, que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal, Jesus morreu, ressuscitou e se vestiu, e então a gente também vai. Pegou? E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. 55 bem alto. Onde está, ó morte? Ora, o aguilhão da morte e a força do pecado, mas graças a que nos dá por nosso Senhor. Eu vou ilustrar. Tragada foi a morte pela vida. Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Onde está, ó morte, a sua vitória? O meu Redentor que morreu, hoje vive. Você pegou? Ô Marcelo, você se converteu, agora você errou de novo. O que dá força para isso aqui, gente? O pecado. O pecado que tem que ser pago por aquele que eles iam todo ano entregar o cordeiro, e morria o cordeiro, e depois no outro ano tinha que matar de novo. Só tem um problema: tragada foi a morte pela vida, e o que dava força para isso aqui era o pecado. Mas agora o pecado já foi perdoado e levado para o inferno, e o Redentor vive para sempre, não precisa mais ser morto. Então eu só confesso o meu pecado, porque ele já foi perdoado e levado para o inferno. E porque eu sei e entendo isso e discerno isso, eu vivo uma vida diferente. Porque aqueles que vivem na luz nunca mais vão querer viver nas trevas. Marcelo, pelo juiz, bateu o martelo pro Marcelo. Ele é o quê? Culpado. É ou não é? E eu? E você? E eles? E o Marcelo? E o bispo? Agora Deus está olhando e vendo o Marcelo condenado. Satanás já não pode falar mais nada, porque ele está aqui segurando o aguilhão, mas estragada foi a morte pela vida, ele não tem como fazer mais nada. Mas Deus precisa ser justo, porque Deus não volta atrás da palavra que ele libera. Então ele tem que condenar o Marcelo e mandar o Marcelo para o inferno. Então Deus vai mostrar o rosto e vai olhar para o Marcelo. Mas quando Deus, do seu alto e sublime trono, olhar para o Marcelo, ele vai ver só um cordeiro como quem foi morto. E quando Deus nos olha aqui e nos olhar lá, nós vamos ser absolvidos. Porque o povo, o público e o júri pediu Barrabás, mas nós escolhemos Cristo. Porque hoje nós entendemos que nós não somos justos e nem perfeitos, mas estamos justificados no perfeito e naquele que é perfeito.